amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Ficamos muito contentes em estar com vocês de novo. No final de semana do 30º domingo do tempo comum, do ano B do ciclo litúrgico, a Igreja propõe a reflexão sobre uma passagem do Evangelho de Marcos, muito conhecida, sobre um cego que mora em Jericó, nos seus arredores, e que suplica sua cura a Jesus. O texto é o seguinte: chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Comecemos nosso olhar para esta passagem por um detalhe hoje. Na época de Jesus, em que não havia sobrenomes, era comum identificar uma pessoa como filho de fulano ou de Beltrano. Em aramaico, havia uma expressão que era acrescentada ao início do nome, como um prefixo. A expressão, que significa filho de, era Bar. Assim fala-se em Simão Bar Jonas, que quer dizer Simão, filho de Jonas. Marcos explica isso falando de Bartimeu, filho de Timeu. Certamente porque escrevia para gentios, provavelmente em Roma, que não conheciam essa particularidade da língua hebraica. O outro meio de identificar uma pessoa era referir o lugar de onde ela era, como se dizia de Jesus de Nazaré. O nosso Bartimeu, filho de Timeu, era um mendigo cego que vivia perto da grande cidade de Jericó. A cegueira frequentemente levava à pobreza, porque, na antiguidade, a pessoa cega estava impedida para o trabalho. Se não tinha mais família que cuidasse dela, era comum mendigar nos arredores das cidades. Enquanto está sentado à margem da estrada, Bartimeu ouve que Jesus de Nazaré está se aproximando e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vemos que ele reconhece a descendência real de Jesus, descendência de Davi, para dizer o mínimo. Na realidade, com isso, ele reconhece também a identidade messiânica de Jesus, por aquilo que deve ter ouvido falar sobre Jesus, já que filho de Davi era um dos títulos usados para o Messias, o descendente de Davi tão esperado, através do qual se cumpririam as promessas que Deus fizera a Davi, de um descendente para sempre no seu trono, e uma época de paz. Então Bartimeu faz uma espécie de confissão de fé em Jesus, pelo modo como o chama, pedindo-lhe que se apiedasse dele. E conquanto as multidões o mandam calar-se, Bartimeu é persistente e grita mais alto por misericórdia, pela cura de que necessita. De modo que Jesus interrompe sua caminhada e instrui os discípulos a chamar o homem. Eles o encorajam, dizendo-lhe: Levanta-te, ele te chama. É interessante que o verbo chamar é usado 3 vezes por Marcos aí, numa passagem tão pequena. Com isso, Marcos enfatiza a iniciativa de Jesus, que convida, apesar da marginalização social do homem, do seu defeito físico, da falta de apreço das multidões, como se ele não tivesse valor por ser cego e pobre. Jesus chama Bartimeu para vir a ele, rejeitando
esse modo de agir da sua audiência. A palavra chamar, por outro lado, é a raiz da palavra eclesia, ou eclésia em grego, o vocábulo grego para a igreja. Apesar de hoje, muitas vezes, a igreja nos lembrar a construção onde o povo se reúne ou a instituição, quando se fala em eclésia em grego, está se falando em uma convocação, um chamado intenso, forte, feito a alguém. Marcos sugere, portanto, ao usar esse verbo, a dimensão eclesiológica do chamado. Com efeito, Jesus reúne sua igreja chamando as pessoas, convidando-as a se relacionarem com ele. Naquele momento, atirando a sua capa para o lado, o cego se aproxima e Jesus lhe pergunta o que quer que ele faça. Da perspectiva do homem, poderia parecer óbvio o que ele queria de Jesus, aquele rabi que fazia milagres. Queria a cura. E Jesus sabia disso, por ser Deus. Por que então Jesus lhe pergunta isso? Porque quer que o homem peça, como fazem outras passagens nos evangelhos. Isso é parte da pedagogia de Cristo, do seu método de ensinamento. Devolver a iniciativa para a pessoa. Porque ele quer que a pessoa responda ao seu chamado, participando na cura, na oração, no discipulado para o qual ele convida. Isto é, quer uma decisão, quer engajamento e não passividade. À sua pergunta, Bartimeu responde: Rabone, que eu veja. Rabone é a versão aramaica de rabi, cuja tradução é meu mestre. Bartimeu não chama Jesus apenas de mestre, mas meu mestre, mostrando uma relação de adesão pessoal a Cristo. Aí está implícita a fé. Então Marcos narra que imediatamente o cego pôde enxergar e seguiu Jesus no caminho. Quer dizer, tornou-se um discípulo desse que chamara meu mestre. A palavra caminho, além disso, aponta para uma outra realidade. Era um dos termos usados para a igreja. Seus membros eram chamados de os nazarenos, os cristãos, o caminho. Para os judeus, falar em caminho lembrava-lhes o caminho no deserto, no êxodo do Egito, caminho aberto por Deus para a terra prometida. Portanto, na Bíblia há dois caminhos: este de Moisés no deserto e o caminho do novo êxodo, através de Jesus Cristo. Marcos trata várias vezes desse novo êxodo. Fala no período em que Jesus ficou no deserto por 40 dias e noites, recapitulando os 40 anos do povo no deserto, no primeiro êxodo. Jesus mesmo fala em Marcos que o Filho do Homem dá sua vida em resgate de uma multidão, como Deus resgatou 600 mil israelitas da escravidão do faraó, também no primeiro êxodo. Na passagem de hoje, temos mais uma vez a ideia do êxodo sob a superfície dos relatos. Neste novo caminho, do novo êxodo, cada pessoa é chamada a libertar-se da escravidão do pecado e tomar o caminho do discipulado do Senhor. Com os olhos do coração abertos, não só para poder enxergar Jesus, mas também capacitados para empreender o caminho que Ele oferece. Porque é difícil caminhar se a gente está cego, mas se vemos, podemos avançar no caminho. Deus abre os olhos de Bartimeu para que ele possa se tornar um seguidor de Cristo. Aliás, no Antigo Testamento, muitas vezes, a vinda do Messias foi apontada pelos sinais de cegos que veem e coxos que andam, como no capítulo 31 de Jeremias. Jeremias profetizou que os cegos seguiriam o caminho de volta da Babilônia para Jerusalém. Jesus abre os olhos de Bartimeu para poder segui-lo, não para Jerusalém situada no Monte Sião, em Israel, mas para a nova Jerusalém, para os novos céus e a nova terra, que os profetas também anunciaram.
ligados à época da vinda do Messias e aos tempos da salvação. Jesus, justamente, inaugura esses tempos, realizando o último êxodo. A restauração da vista de Bartimeu, que passa a segui-lo no seu caminho, é um sinal terreno do êxodo sobrenatural, para o qual Jesus chama cada membro da sua igreja a participar, caminhar, percorrer o caminho para o reino do Pai. O convite para todos hoje é que supliquemos a Deus esse dom da visão espiritual, da visão da verdade, para seguirmos Jesus mais fielmente. Clamemos pelo dom de ver como a fé é uma luz capaz de iluminar todos os aspectos da existência humana, e clamemos que sua chama nunca se obscureça ou apague em nossas vidas. A fé nasce desse encontro entre o Deus vivo que nos chama, que revela seu amor, que nos dá novos olhos para ver, e, crescendo por nosso consentimento, a fé ilumina nossa jornada como uma estrela no horizonte, como diz o Papa Francisco na encíclica Lumen Fidei. A humanidade precisa urgentemente de luz, da luz que a fé pode lhe trazer. Somos todos um pouco ou muito o cego Bartimeu. Somos como cegos mendigando, sedentos da verdade que o Evangelho aponta. Jesus, como quis de Bartimeu, quer que nós lhe peçamos o dom, para nós, nossas famílias, todos aqueles a quem amamos, todos os que ainda caminham na escuridão, porque não conheceram Jesus, o Filho de Davi, que veio ao mundo como misericórdia de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.